Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, vive em nosso meio, aleluia. Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, vive em nosso meio, aleluia. Certo, então nós estávamos em Gênesis capítulo 14 na última aula, né? E aí também teve aquela questão que foi levantada se na ida de Abraão e Sara, que foi no capítulo 12, não é? Se eles indo para o Egito, se aconteceu alguma coisa entre Sara e o faraó. Pelo que está escrito também no hebraico, sim, ela foi levada ao faraó, certo? Aí agora nós vamos ter a mesma história no capítulo 20. E aí é de outra tradição. Olha, eu queria sempre que vocês lembrassem que isso aqui é escrito mais de 800 anos depois que aconteceu, certo? Muito bem. Então, no capítulo 20, vai ter a mesma história, só que com outro personagem, que é o rei Abimeleque, que é um dos reis ali daquela cidade-estado, ali próximo de onde Abraão está, porque ele está em Hebron, né, perto do carvalho de Mambré, quando ele voltou do Egito, ficou por ali bem ao sul. Então aqui é a mesma história, os autores resolveram manter, porque não se sabe mais com quem foi que isso aconteceu, como foi que isso aconteceu. Então, já que tem duas formas de contar, ele coloca as duas formas de contar. Não vai perder a história. Isso aqui dá a entender para a gente que realmente o papel da Bíblia não é fazer a história, mas é, como eu disse desde o início, dar um testemunho de fé. A Bíblia quer falar do nosso relacionamento com Deus e como que esse relacionamento com Deus influencia no nosso modo de viver, de tomar decisões, não é? Tomamos decisões erradas, temos que retornar ao caminho, saímos do caminho e temos que retornar ao caminho, que só porque uma pessoa foi escolhida por Deus não significa dizer que é perfeita, né? Graças a Deus a Bíblia conta um defeito de todos os personagens, porque o defeito deles nos educam, nos ensinam. Eu gosto de autobiografia dos santos, sempre gostei da vida dos santos, desde pequeno. A minha avó, que criou meu pai, ela gostava muito e nos ensinou isso. Mas as melhores histórias dos santos são autobiografias. Por exemplo, ninguém pode comparar o livro de Santa Teresinha, não é? A História de uma Alma. E Teresa d'Ávila também possui o livro da vida, né? Ninguém pode comparar com alguém escrevendo sobre os santos. Quando alguém escreve sobre os santos vem de outro planeta. Não são seres humanos, não tem defeito, tudo né? Tem aquele senhorético dos santos, que o santo está lá jogado no fogo, na fornalha, e diz assim, olha, desse lado aqui já queimou, vai virar para o outro lado. São essas coisas assim que são espetaculares, que não tem nada a ver com quem realmente sofre, chora, tem medo de ser torturado, como Jesus no Horto das Oliveiras. Então, aqui na Bíblia não tem essa coisa de contar legenda áurea, a história dos santos, assim como se eles fossem seres perfeitos. Conta todos os defeitos de todos esses personagens bíblicos. A grandeza deles está exatamente em
retomar o caminho, retomar o relacionamento com Deus, querer acertar, mas que eles erram, eles erram. Então nós temos aqui o capítulo 20, é a mesma história que está lá no capítulo 12. Muda alguns traços porque é outra tradição. Nós não sabemos mais o que aconteceu, nós só temos os textos. Né? Meus alunos que estão às vezes na introdução à Bíblia, eles perguntam, aconteceu ou não aconteceu? Opa, não é para perguntar se aconteceu ou não aconteceu. Primeiro dia de aula lá da introdução à Bíblia, na teologia eu escrevo no quadro, pergunta proibida. Aí 2 pontos. Aconteceu ou não aconteceu? Essa pergunta está proibida. Porque nós não sabemos o que aconteceu, não podemos saber. O que nós temos é texto. Pergunta correta. Como entender esse texto? Diga. Diante da tradição dessa pergunta, porque são algumas curiosidades que surgem, né? Por exemplo, quando você fala assim, é a mesma história, né? Mas como saber essa mesma história? É a mesma história por causa do esqueleto da história. Eu já vi algumas falas, né? Que, por exemplo, algumas pessoas que falam sobre essa passagem, que Abraão preferiu desobedecer a Deus, confiar, temer aos homens por 2 vezes do que ter a fé em Deus, algo nesse sentido. Né? Na pregação a gente pode dizer isso, porque numa pregação a gente está pegando do jeito que está escrito e está só comentando o que está escrito. Então se pode dizer, mas quando nós estamos estudando, eu vou passar depois uma tarefa que vocês vão gostar. Vou passar, mas vocês vão gostar demais. Que é assistir um filme para poder entender essas questões de Bíblia. Veja, durante muitos séculos, as histórias de Abraão foram sendo narradas por seus descendentes. Na época em que Josué deu a entrada na terra prometida, já fazia mais de 400 anos depois de Abraão. E na época em que essas histórias foram escritas, já havia passado 1.200 anos talvez, certo? Então, durante esse tempo todo, as histórias circularam por tradições orais. E elas eram contadas principalmente nas festas litúrgicas. Quando faziam essas festas da liturgia, depois nós vamos saber que festas da liturgia hebraica eram essas, eles contavam as histórias dos patriarcas e das matriarcas. As histórias do tempo do Egito, as histórias do tempo do deserto, eles contavam histórias. Então, 400 anos, mais ou menos 500 anos depois de Abraão, o povo já está na terra de Canaã, já estabelecido e dividido em 12 tribos. Cada tribo com suas tradições. Então, eles não vão contar a história do mesmo jeito, ainda mais que foram sendo contadas durante centenas de anos. Então, o básico da história é o seguinte: Abraão é um nômade, um seminômade, um cigano, né? Um seminômade. E ele corre diversos perigos de morte. Um desses perigos de morte, que foi retratado aqui, tem perigo de morte por causa de poço, de que você não vai dar de beber as suas ovelhas nesse poço, eu não gosto de estrangeiros, não é? Eu quero matar quem é estrangeiro é suspeito, etc. Vários riscos de morte. Um deles é o fato da mulher ser bonita, ser jovem, ser bonita, entendeu? Então, esse é um dos riscos. E que as pessoas, os nômades, era comum entre os nômades, não só Abraão, era comum, mentir
caso alguém quisesse uma esposa desse nome. Era comum, para salvar a vida, mentir. E deixava levar a mulher. Quer, leva. Para poder salvar a vida. Era comum. E Abraão não foi diferente. Então conta a história seguinte: Abraão, casado com uma mulher bonita, ele chega num lugar, o governante do lugar quer, deseja essa mulher de Abraão, e Abraão mente dizendo que ela é a irmã dele, né, que não é a esposa, que é a irmã, e aí esse governante toma posse da esposa de Abraão. Agora, Deus age e protege Abraão, inclusive nisso. A esposa é devolvida e tudo fica bem. No final da história, tiveram um final feliz. Foram felizes para sempre. São histórias típicas, populares, que não tinha outro jeito a não ser colocar essas histórias populares na Bíblia. Porque vai falar o que de Abraão? Que circula isso. Você tem que ver, para quem nasceu no interior, como eu, que as histórias que mais se contam são aquelas que mais têm, do gosto do povão mesmo, né? São histórias de São Pedro, que sempre é enganado, né? Quer enganar e sempre é enganado, é a história do João Grilo, é a história de alma, de visagem, né? História de gente que enganou Satanás, a mulher, menino que enganou Satã. Então são essas histórias que são boas de ouvir e são boas de passar, e a mesma pessoa que conta, se vier no mês seguinte para contar, já conta diferente, a mesma pessoa, imagina os outros, não é? Então essas histórias circulares. Então aqui nós temos essa história repetida, vamos ver aqui os detalhes da história do capítulo 20, que vai ter uns acréscimos, chamados acréscimos redacionais. Vou explicar para vocês. Então tem esse. Abraão partiu dali rumo à terra do Negueb e residiu em Cádiz do Sul, quando migrou para Gerar. É o capítulo 20, versículo 1. Vai estar diferente também para você, não tem problema. Abraão disse de Sara, sua esposa: ela é minha irmã. Então Abimeleque, rei de Gerara, mandou tomar Sara, mandou buscar, né? Então naquela noite Deus veio a Abimeleque em um sonho e lhe disse: eis que será morto por causa da mulher que tomaste, pois ela foi desposada por um marido, ela tem marido. Abimeleque, porém, não se aproximara dela. Pronto, era aqui a minha confusão, que eu confundi as duas histórias, né? Mas está escrito que o faraó não se aproxima dela. É aqui, né? É o Abimeleque. Então, o copista faz questão de dizer: Abimeleque, porém, não se aproximara dela. Diz: meu senhor, por acaso matarias até mesmo uma nação justa? Porventura, ele não me disse: ela é minha irmã? E ela também disse: ele é meu irmão? Quer dizer, Deus quer acabar com Abimeleque e o povo dele por causa da Sara, não é? E aí o rei diz: mas o senhor vai fazer isso? Eu fui enganado, né? Ele disse, o Abraão, e ela também disse, eles mentiram. Fiz isso na integridade de meu coração e na inocência das minhas mãos. Em sonho, Deus lhe disse: também eu sei que fizeste isso na integridade de teu coração. E eu mesmo te impedi de pecar contra mim. Por isso, não permiti tocar. Então, Deus está dando sonho, assegurando que não houve nada. Isso tudo está sendo dito para dizer: não houve nada, Abraão não é porco. É isso que está sendo dito. Aí por quê? Porque essa tradição aqui é uma tradição que tem mais, assim, talvez mais moralismo, né? Como é que vai dizer que a nossa matriarca
estava lá com outro homem, né, botando chifre no marido, como se vai conceber uma coisa dessa, que Abraão foi traído, né? Então, no versículo 7 diz: agora, porém, devolve a mulher desse homem, porque ele é um profeta, e orará por ti, então viverás. Mas caso não a devolvas, fica sabendo que certamente morrerás tu e qualquer um que estiver contigo. Naquela manhã, o versículo 8, Abimeleque madrugou, chamou todos os seus servos e falou todas essas coisas aos ouvidos dele. E muitos temeram aqueles homens. Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que nos fizeste? Eis que pequei contra ti, porque trouxestes para mim e meu reino um grande pecado? Por quê? Fizeste comigo feitos que não se devem fazer. Abimeleque disse a Abraão: o que viste? Por que fizeste uma coisa dessa? Abraão lhe disse: realmente pensei que talvez não houvesse temor a Deus nesse lugar, então me matariam por causa de minha mulher. Certo? Então Abraão explica por que mentiu, não é? Menti porque eu não sabia que aqui alguém temia a Deus e pensei que iam me matar. Versículo 12. Contudo, também é verdade que não. Não. Mas é um acréscimo. É um acréscimo de um copista. Esses acréscimos aqui, eles não estão nos pergaminhos mais antigos. O que aconteceu é que o que está fazendo a cópia diz assim: mas o nosso pai Abraão ter mentido vai estar muito feio. Como que a gente vai ter como motivo de virtude? Isso aqui, séculos depois, já é moralmente incorreto. Na época de Abraão não era. Na época de Abraão, o importante era manter-se vivo. Então, certos costumes eram muito flexíveis, que para nós é inadmissível. Gente, Abraão viveu em 1900 antes de Cristo. Nós temos quase 4.000 anos de diferença de Abraão. Não é? Então, isso aqui sendo escrito, foi escrito lá no século VI antes de Cristo, mas sofreu várias redações até ficar canonizado. O texto da Torá, quando ele surgiu, ele não já surgiu canônico, sendo escrito como palavra de Deus. Ele surgiu como texto que se acreditava que esse texto era um texto que contava, né, colocava por escrito aquelas histórias que as pessoas contavam. Mas não surgiu como palavra de Deus. Só depois, muito tempo depois, é que esse bloco do Pentateuco, os 5 primeiros livros, são os primeiros a serem canonizados pelos judeus. E o que é importante da canonização é que depois de canonizado não se tira e nem se coloca mais nada. Mas até lá pode levar séculos para ser canonizado. Vou dar um exemplo aqui. No século IV, depois de Cristo, está em todos os manuscritos da Bíblia, está o 3º livro do Macabeus, o 4º livro do Macabeus, o 2º livro de Baruque. Por isso no Antigo Testamento, o que mais? Que eu me lembro são esses. E o 1º livro de Enoque. Estão lá no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, tem a carta de Clemente Romano aos Coríntios, não tem a carta aos Hebreus, não tem o Apocalipse, não tem a história da mulher adúltera, não existe lá a história da mulher adúltera, não tem o final do Evangelho de Marcos, não tinha nada disso. Então, o que aconteceu é que depois foram fazer uma seleção e na hora de canonizar foram escolher que livros iam ser canônicos, norma de fé. E aí, então, depois daí, aí é proibido mexer. Nem pode nem acrescentar, nem retirar. Mas já foi tido como canônico a primeira carta de Clemente Romano. Já foi tido como canônico no Novo Testamento o Pastor de Hermas, que é um livro
de cristão também, da época das cartas católicas. Né? Já durante alguns séculos, a carta aos Hebreus não era canônica, o Apocalipse não era canônico. Tá? Então, a canonização desses livros não é uma coisa muito antiga. Os fariseus tomaram a decisão final sobre o Antigo Testamento, o que era e o que não era canônico, ou seja, o que é e o que não é sagrado, norma de fé, né? Porque cânon é uma medida, é uma régua. Então, ali quer dizer que é uma norma, é uma medida, é uma norma. Então, esses livros canônicos são norma de fé. Mas eles não surgiram norma de fé. Eles não foram no início que eles foram norma de fé. Isso foi um processo longo que durou séculos. Então, no século II, depois de Cristo, os fariseus reunidos, não é? Eles decidiram que livros daquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, né, era ou não era canônico. Tomaram a decisão final. E, em parte, por causa dos cristãos. Porque os cristãos diziam que fazia parte da Escritura, porque ainda não tinha Novo Testamento, só tinha Antigo. E os cristãos diziam que o livro da sabedoria era inspirado, era norma de fé. Dizia que o eclesiástico era norma de fé. Dizia que Judite era norma de fé. Né? Dizia que Tobias era norma de fé. Então tratava esses livros como canônico. E aí os judeus, fariseus pensaram, agora está uma bagunça, estão botando coisa nova no meio das coisas antigas. O livro da sabedoria, na época do Novo Testamento, ele só tinha 50 anos que tinha sido escrito. Achavam que foi escrito em grego. Então os judeus achavam um absurdo um livro tão recente, escrito em outro idioma, ser tratado com o mesmo valor que um outro livro do Antigo Testamento. Aquilo para eles era um escândalo. E para os cristãos não era ótimo. Por quê? Porque o livro da sabedoria, o livro do eclesiástico, ele influencia ao modo como Jesus compreendia a Escritura, influenciou no modo como Jesus falou, suas parábolas, como Jesus falou da ressurreição. E aí, quando a gente vai chegar lá nesses livros, a gente vai ver o tanto que eles são importantes para a fé cristã. O livro do Eclesiástico tem esse nome, o nome dele hebraico é Sirácida, mas ele foi conhecido na igreja como Eclesiástico, porque Eclesiástico quer dizer o livro da eclesia, ou seja, o livro da igreja. Era um catecismo da época. E os judeus não aceitavam esse livro. Então eles se reuniram e decidiram o que eles achavam que era e o que não era canônico. Foi a última palavra. Aí não podiam mais mexer, certo? E aí os cristãos disseram, pois nós não aceitamos, e foram montando o seu próprio cânon, colocando e tirando coisas ao longo de séculos. E somente no século XVI foi a palavra final da Igreja Católica a respeito do cânon, que disse, os livros são esses nessa ordem. Até lá, mais ou menos. Tinha regiões que aceitavam a carta aos Hebreus, tinha regiões que não aceitavam, tinha regiões que aceitavam o Apocalipse, tinha regiões que não aceitavam, tinha regiões que aceitavam o Evangelho de Maria Madalena, não é? Tinha regiões que aceitavam a carta de Clemente Romano aos Coríntios. Não estava tão certo. Quando o São Jerônimo traduziu para o latim, não é? do hebraico e do grego para o latim, então ele já colocou aqueles livros que eram mais aceitados, eram mais aceitos. Mas ele ainda colocou coisas que geralmente não se aceitavam. Tinha uns textos do livro de Esther que não eram aceitos e Jerônimo colocou.
teve textos do profeta Daniel que não era aceito, como a história de Susana, a história do dragão chamado Bel, não eram aceitos, e Jerônimo colocou, tanto que está nas nossas Bíblias católicas, né? Mas São Jerônimo colocou lá no século V, foi terminado, o que Jerônimo começou foi terminado bem depois, já os livros que eram mais aceitos por todos. E depois esses é que ficou sendo mesmo os livros da Vulgata, que depois foram canonizados. Mas não havia um decreto, né? Tanto que o Jerônimo pôde colocar textos que não estavam, como um texto de Esther em grego, ele colocou. Um texto da história de Susana, ele colocou. Que bom que colocou, porque é tão bonito. A história de Susana é maravilhosa, né? Que a gente leu recentemente na Bíblia. Pois bem, então veja, ele fez mudanças, o que está copiando fez mudanças e resolveu aqui salvar o pai Abraão, para não ficar feio de que ele nasceram coisas na cabeça dele. Deixa eu ver aqui de novo. No 12, né? Contudo, também é verdade que ela é minha irmã. Ela é filha de meu pai, mas não é filha de minha mãe. Assim tornou-se minha mulher. E aconteceu que quando Deus me fez vaguear da casa, sair da casa de meu pai, eu disse a ela: esta seja tua lealdade que terás comigo. Em todo lugar que entrarmos, dize sobre mim, ele é meu irmão. Então foi uma coisa combinada para salvar a vida dele. Abimeleque tomou gado pequeno e gado grande, servos e criadas, e deu a Abraão. Isso aqui sim é a indenização, não é? Aquele lá do capítulo 12, que eu disse que a indenização era o dote, né? Era o dote que o faraó achava que Abraão era o irmão dela. Então, aqui devolveu Sara sua mulher. 15. Abimeleque disse: eis que minha terra está diante da tua face, está diante de ti. Reside onde for bom a teus olhos. Disse a Sara: eis que dei a teu irmão 1000 ciclos de prata. Isso será para ti como um véu em relação a todos que estão comigo. Assim serás reabilitada de tudo. Então ele pagou para que ela não fosse mal falada, né? Deu esse dinheiro para que ela não fosse mais mal falada por ninguém. Abraão orou junto a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, sempre que deram à luz. De fato, o Senhor realmente fechara todo o útero da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Ora, veja como está bem costurado esse negócio aqui. Essa parte aqui, que diz que Abraão teve que orar, porque Deus castigou todo mundo da casa de Abimeleque. Ninguém poderia ter filhos. Por quê? Por que Deus ia fazer isso se não tivesse acontecido nada? Não é? Então, isso aqui fica estranho quando lá em cima garante que não houve nada. Por que Deus castigou? Veja o diálogo de Abimeleque lá em cima que foi acrescentado, né? Abimeleque diz assim: olha, você não diz para Deus, como é que você vai fazer alguma coisa comigo se eu sou inocente? Foram eles dois que mentiram. E Deus disse: está certo, foi mesmo. Então, você é um homem honesto, e aí por isso que eu estou lhe dando esse sonho, para que você não cometa pecado. Que eu não quero lhe causar nenhum dano. Aí lá no final diz que Deus tinha castigado todo mundo. Gente, o fundador da nossa comunidade era um grande biblista, ele dizia assim: a gente, quando vai ler a Bíblia, a gente tem que desconfiar. Se não desconfiar, não estuda. Não é estudo. Então a gente tem que desconfiar. O que é essa desconfiança? Não é desconfiança da inspiração, é desconfiança de que há alguma coisa aqui que não bate. Lá em cima garante que Deus avisou em sonho
para que não houvesse o erro e ele não tivesse que castigar o Abimeleque. E aqui embaixo diz que Deus castigou, e só foi por causa da oração de Abraão que foi desfeito o castigo. Não é? Então, nós estamos começando a entrar nas lendas. Vamos à história do povão, certo? Ele está usando mais só para ainda não Da Denisa, o marido, e a respeito dela, entrega os ciclos de prata lá, as moedas, para ela não ficar mal falada. Pois bem, então, isso aí era só para, a gente adiantou para ver o paralelo do 12 e o 20. Diga, querido. Estou ouvindo nada. Sim. Linda e maravilhosa, sim, despertando maior interesse. Uma velhinha maravilhosa que todo rei quer. Quer o Abimeleque, quer o faraó, quer, todo mundo quer, tem que mentir. Não vamos não vamos nunca pegar as idades ao pé da letra, tá? Muitas vezes, às vezes a idade é só um exagero, mas a maioria das vezes ela tem uma conotação simbólica, porque não existem algarismos em hebraico, não é como a gente que usa os algarismos indo-arábicos, né? Eles fazem sempre os números com letras. Vou dar aqui um exemplo moderno. Lá no Rio de Janeiro tem uma rua chamada Pedro Ivo. Eu também já tive um aluno na teologia que o nome dele era Pedro Ivo. E vocês sabem como foi que essa rua se tornou Pedro Ivo? Todo mundo queria saber quem era esse Pedro Ivo que tinha dado o nome a essa rua. Pois olha, foram olhar nos documentos mais antigos e a rua se chamava Pedro IV, em algarismo romano. IV. Aí a pessoa, foram dizendo assim, mas Pedro IV, como Pedro IV? Nunca existiu Pedro IV, só tem Pedro I e Pedro II, não tem Pedro IV? Tem. Pedro IV é o Pedro I, quando voltou para Portugal, foi ser Pedro IV. Ele era Pedro I aqui. Lá ele era o IV. Não é? Ou era o Pedro II, que era o IV. Mas eu acho que era o Pedro I, que lá em Portugal ele voltou, não é? O Pedro II não foi reinar em Portugal. Aí. Então, o Dom Pedro I, quando ele voltou para reinar lá em Portugal, ele voltou como Pedro IV. Então, era Pedro IV, o nome da rua, em homenagem, né, ao Dom Pedro I, que estava se chamando agora Pedro IV. E aí, como ninguém conhecia nenhum Pedro IV, dizia porque o O deve ter apagado, é botar Pedro Ivo. Então, mais ou menos, as idades, os números, de uma maneira geral, na Bíblia, esses números, eles têm uma conotação simbólica. Às vezes, eles dizem uma palavra, não é? E também tem uma coisa em hebraico, que é um negócio chamado gematria, que é pegar os números e somá-los, e o resultado do número é uma palavra que é importante naquele contexto. Então, alguns números nós sabemos o que significa, mas outros nós não sabemos. Vou dar um exemplo. Lá no Evangelho de Mateus, na genealogia de Jesus, tem até Davi 14 gerações, não é? Depois de Davi até o exílio, 14 gerações. Do exílio até Jesus, 14 gerações. Vocês sabem o que é o 14? Geralmente o 14, nesse contexto, é o nome de um homem. 14 é o nome Davi. Certo? Davi é escrito com as letras D, em hebraico, né? Dalet, Vav, que é o V,
e outro D, que a gente antigamente, todo Davi terminava com D, né? Lá nos Estados Unidos ainda usa David, né? Então, o Dalet, o D, é o 4, peraí, o Dalet é 4 e o Vav é o quê? 6? Exatamente, o Vav é 6. Então, D é 4, mais o primeiro V é 6, dá 10, mais outro D dá 14, é Davi. E a gente lê a genealogia de Jesus e vê repetido 3 vezes 14 gerações e a gente não sabe o que está dizendo Davi, Davi, Davi. É para prestar atenção nesse nome, porque Jesus vem como descendente de Davi, que é isso que a genealogia de Mateus está mostrando, que ele é o descendente de Davi e por isso é o Messias. Só para ter uma ideia com relação a números. Números nunca querem dizer números, tá? Então, uma vez, um padre velhinho me procurou e disse assim, eu quero fazer uma pergunta a você, porque eu não tenho coragem de fazer a nenhum dos teólogos da minha casa. Eu quero fazer uma pergunta a você, né? Eu disse, pode dizer, padre. E eu fiquei, o que será? E ele fez um rodeio e falou assim, quando os apóstolos falaram, por exemplo, Pedro falou logo depois do Pentecostes, 5.000 pessoas se converteram. Depois, não sei quantos mil e tal. Aí, eu acho isso um pouco estranho. Não estou querendo duvidar da palavra de Deus, mas eu acho assim, o que você tem para me dizer? Aí, assim, pá, onde que essas 5.000 pessoas iam se encontrar para celebrar a Eucaristia? Em que lugar? Em que lugar? Que lugar fechado seria isso? Sinagoga não podia, porque ia falar de Jesus. A sinagoga lá nas ruínas, eu acho que cabe umas 50 e pouco pessoas, esse ruína das sinagogas antigas. Na praça era permitido, sim, falar de Jesus e fazer. A Eucaristia podia ser feita na frente das pessoas estranhas? Nunca. Deus que estava preparando para se batizar antes da consagração, eles tinham que sair. Era nas casas. E as casas cabiam quantas pessoas? 4, 5 pessoas. Lá em Filipos, Paulo foi para a casa de Lídia, se reuniram lá, porque Lídia vendia púrpura e tinha fábrica artesanal e venda, então tinha galpão. Mas mesmo assim, acho que deve ser para 50, no máximo 60 pessoas. E esse número é um símbolo que a gente teria que se perguntar o que é para poder saber o que eles estão dizendo. Estão entendendo aí? Esses 600.000 pessoas que saíram do Egito. Foi? 600.000, sim. Alguém contando assim, 1, 2, 3, 4. Aí eu quero saber, enquanto o Pedro falava, quem saiu contando para dar o resultado de que era 5.000. Porque hoje coloca um drone lá em cima, ele faz aquela filmagem, aí, em questões de segundo, ele já tem ali o mais próximo ali, são tantos mil. Ninguém sai contando hoje. Como é que sai na TV com a manifestação tinha não sei quantas mil pessoas? Alguém contou? Não, o drone e calculou aproximadamente o drone daquele tempo. Como é que funciona? Sim. Quantas pessoas tinham ali? Era o modo antigo de calcular os drones, né? Drone é novinho. Mas aí, só para a gente ter uma ideia, nós não podemos, quer dizer,
para eles, muitas pessoas se converteram com o discurso de Pedro, mas isso vai sendo contado. Obviamente, quem vai escrever põe um número simbólico ali, que quer dizer muito mais do que um número, porque na época todo mundo entendia isso, só que nós perdemos esses códigos, não é? Vocês vão aprender muita coisa de número quando estudarem o Apocalipse, porque alguns números nós vamos dizer, 666, 1250, não sei quanto, lá, 7, 12, e aí vai. Não é? Então, os números são simbólicos, tá? Então, veja, na Sara não tinha 90 anos, obviamente, não é? Então, é só um número aí que quer dizer alguma coisa aí da vida dele. Sim. Isso. Está sempre falando dessa questão da idade. Sim. É interessante essa colocação, porque fala da idade de 900 e tantos anos, depois fala da questão do homem, agora você vai viver 120 anos. E eu sempre me perguntei essa simbologia, eu sempre fiquei com isso na cabeça. As idades dessas idades de 900, de não sei quantos mil anos, é lá numa parte do Gênesis que a gente vai deixar para ver pelo final, que é o início do Gênesis. Porque o início do Gênesis, nós temos que decifrar cada símbolo. Então a gente primeiro vai ver a história do povo de Israel, vai ver que nessa história já tem muita coisa que a gente não pode pegar o pé da letra, porque eles não estão preocupados em fazer história, estão preocupados em dar um testemunho de fé, não é? E aí nós estamos vendo que Abraão, apesar de ter errado, Sara ter errado, Deus os protegeu de alguma forma e eles continuaram a vida deles. É isso. A gente tira a mensagem da história, né? Às vezes nós, em determinadas situações em que a vida corre risco, nós muitas vezes não usamos da verdade. O nosso fundador contava que ele era belga, né? E lá no mosteiro dele era da estrita observância. Ninguém que fosse estranho, que não fosse um deles, podia entrar na clausura, na parte reservada só aos monges. E na época do nazismo, uma turma de judeus estava fugindo dos nazistas. E o nazismo, quando entrou lá na Bélgica, aí eles foram para o mosteiro, estavam tentando fugir, atravessar as fronteiras. A Bélgica fica próxima ali da Alemanha, a Alemanha fica ao oriente da Bélgica. E aí, então, ia anoitecendo e colocaram toda essa gente, era muita gente, nem cristão eram, nem judeus, colocaram dentro da clausura, nas chamadas células. Células eram os quartos que os monges dormiam. E era bem pequenininho essas células, mas eles colocaram 4, 5, 6 pessoas lá dentro. E disseram para manter o silêncio absoluto. Então chegaram os nazistas e perguntaram se tinham visto passar alguém por ali, se alguém tinha pedido água, pedido comida, porque o mosteiro era um pouco afastado, não é? E então eles disseram, os monges instruídos pelo abade, era o responsável geral. Ninguém passou aqui. E esses judeus todos dentro do mosteiro. E aí os soldados disseram que iam entrar para fazer uma investigação. E então o abade disse que não, que se entrasse aquilo ali ia ser um sacrilégio, ia profanar o mosteiro, porque eles não eram homens de oração, eram soldados e estavam acostumados com a guerra, tinham sangue nas mãos, não podiam entrar, porque se entrasse o mosteiro ficaria profanado e eles não poderiam mais morar ali.
Então, era a regra deles, ninguém entrava na clausura. Então, o senhor não pode entrar. E aí ficavam todos na porta da clausura. Não pode entrar, que só pode entrar se for monge. Cheio de judeu, né? E aí, certo que convenceram esses soldados foram embora. E no dia seguinte, os judeus foram continuar a rota de fuga deles. Entendeu? Às vezes, para salvar a vida, se faz isso. Não é o correto, mas é compreensível, né? É compreensível. Tá? Então, o patriarca também dá mau exemplo. Gente, é isso que a Bíblia quer dizer. Mas o importante é que ele segue com Deus. E Deus quer seguir caminhando com eles também. Né? Não vai jogar fora por causa disso. Bom, então agora temos no capítulo 15 uma coisa que é logo depois daquela guerra que Abraão fez, né? Melquisedeque veio, Abraão não ficou com nenhuma presa de guerra, entregou tudo de volta, não é? Então ele não teve como recompensa nenhuma presa de guerra, mas Deus veio até ele, né? A palavra do Senhor veio a Abraão numa visão. E aí Deus vai e reafirma a promessa que tinha feito. Então, Deus disse assim, vou ler do início, do capítulo 15. Depois desses fatos, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. Não temas, Abraão, eu sou um escudo para ti. Eu sou o teu salário, né? Eu sou aquilo que você recebe. Mas Abraão vai e se reclama da solidão de não ter filhos. Abraão diz, Senhor, meu Senhor, o que me darás? Eu ando solitário. Porém, o filho da minha casa, o criado, né? Aquele meu servo, é que vai herdar tudo que eu tenho, né? Eu vou ter que deixar para ele. O meu clã vai acabar. E vou dar, né, a alforria dele e ele... porque sempre tinha esses servos que eram um tipo de mordomos, que liderava todos os outros. Né? Então era muito comum esse tipo de servo. Nós tivemos aqui a escravidão dos africanos e a gente acha que toda escravidão era igual àquela escravidão que houve no Brasil, que os escravos trabalhavam na lavoura, com maus tratos, com toda... Não, a escravidão no mundo antigo nunca foi desse jeito. Escravo raramente era maltratado. E tinha todo tipo de escravo. A pessoa ficava escrava por dívidas, porque não podia pagar uma dívida e acabava se tornando escravo, né? Era assim mesmo, como pagamento da dívida. Às vezes nascia escravo, o pai tinha sido escravo por dívida e a dívida ainda precisava continuar sendo paga e ele acabava vivendo até tantos anos na escravidão, às vezes até a vida inteira, ou era presa de guerra. O seu povo perdeu a batalha, aqueles que perderam a batalha se tornavam escravos de quem era o vencedor. E aí podia ser uma pessoa que, por exemplo, no Império Romano se comprava escravo que eram professores. Os pedagogos geralmente eram escravos. Eu sempre digo, não dou assim tanto, né? Mas dou alguma coisa. Então, os professores eram escravos, o pessoal da contabilidade também era escravo. Então, esses escravos que eram um pouquinho mais caros, era escravo, um contador, uma pessoa que sabe fazer conta, sabe fazer um orçamento, sabe fazer um balanço, e prestar conta para o que foi comprado, saber economizar porque sabe planejar, sabe fazer orçamento. Isso aí era feito por escravo, geralmente. Né? Então, tem um escravo mordomo, e aí vai. José, né, o filho aqui do Jacó, José, bisneto de Abraão, era escravo do Egito para coordenar tudo na casa do Senhor dele. Então, aqui ele diz que o Eliezer de Damasco é que vai ser o herdeiro. E aí Deus disse, não, eu vou te dar uma descendência.
E aí tem aquela coisa de mostrar as estrelas do céu, mostrar as areias, não é? Veja, isso aí é muito importante, porque além de Abraão saber que não pode contar, ou seja, que o que Deus faz realmente é demais para que a gente possa entender, seja o que é grande, que está no espaço, seja o que é minúsculo, como os grãos de areia, não é tudo muito perfeito, mas também tem outro sentido, é que nós nunca podemos deixar de olhar para o céu, né? Nós nunca podemos deixar de ter consciência de que a nossa vida, ela só é possível a gente chegar até aqui porque nós temos uma ajuda celeste, né? Mas também nós não podemos tirar os pés do chão, nós temos que conhecer a nossa realidade, nós temos que olhar para a areia e nós temos que olhar para as estrelas, né? Então isso aqui é uma coisa muito interessante que a gente tem que saber. Sim. Você está chegando lá, mas como você contou o deserto, o espaço, o vazio, esses três têm simbologia? Sim, do sacrifício aqui, não é? Olha, essa simbologia ela vai aparecer também nos 3 anjos que vêm, não é? Então, eles dizem que Deus, quando se manifesta, ele se manifesta pelos seus 3 atributos, porque eles não tinham nem intenção de saber da existência da Santíssima Trindade, né? Então, a clareza sobre a Santíssima Trindade foi só lá para o século III e IV depois de Cristo, né? Então, imagina isso lá, não tinha condição. Então, ele dizia que Deus se manifestava através de 3 atributos que a gente tinha que prestar atenção, que se tivesse presente isso aí, Deus estava ali. Então, primeiro, deixa eu ver se eu me lembro. A justiça, a misericórdia e a sabedoria. Então, ele diz, Deus sempre quando se manifesta, ele é justo, ele é misericordioso e sábio. Então, não tem jeito de dar errado, não tem jeito de cobrar demais, não tem jeito de cobrar de menos. Essas 3 virtudes, os 3 atributos estão integrados aí. Então, por isso, tudo que tinha a ver com Deus era o número 3. O número 3 é Deus, ou então é o céu, ou é o reino celeste. Tudo que tiver a ver com 3 é a ver com Deus. E tudo que tem a ver com 4 é a criação. Né? Então eles diziam os 4 pontos cardeais, e as 4 estações, e não sei mais o que é 4, tudo que eles conheciam antigamente, dava certo ser o 4. Então, tudo que tiver a ver com 3 é Deus, e tudo que tiver a ver com 4 faz parte da materialidade da criação. Então, nós temos aí a integração do que é espiritual é o 3 e do material é o 4. Por isso, existiam 2 números que eram no sentido da totalidade, de que Deus e o Criador e a criatura juntos, que era o 3 mais 4, que é o 7, ou o 3 vezes 4, que é o 12. Então, é por isso que tem 12 tribos, 12 anos, 12 não sei o que, estou com 12. Né? Ou então é 7. Então, esse número significa a totalidade, a plenitude, não é a universalidade. Certo? Então, bom. O tetragrama realmente são as 4 consoantes que formam o nome de Deus. Só que o número que ela dá, que essas consoantes dão, não é o 4, porque não é assim simplesmente ter 4 letras. Não é assim que funciona, certo?
é que cada uma dessas letras, ela representa um número. Então, aqueles números que estão ali implicados, eles são importantes, eles soltos. Mas também a soma dele é importante. Aí não dá certo ser Deus. Bom, mas vamos deixar as curiosidades. Pronto, parou as curiosidades, fica para a próxima, as outras curiosidades que eu tenho que terminar esse negócio aqui. Então, Deus, vou ficar aqui porque eu preciso fazer uma coisa para vocês. Deus vai fazer uma aliança com Abraão. E a coisa, nós temos aí o rito da aliança, né, com Abraão. Então, o interessante é que sempre o menor é que pede ao maior para fazer aliança. Então, como que era feita a aliança? Era feito entre pessoas. Mas essas pessoas eram representadas pelo líder. Então, tem um povo que é pequeno, corre risco de ser eliminado pelos adversários que são mais fortes, ou que não está conseguindo sobreviver porque não está conseguindo ter colheita, ou ter rebanho, não está conseguindo criar os seus rebanhos ali. Então, esse pequeno tribo que está sendo ameaçada, ela sempre procura alguém que pode proteger, um apadrinhamento, para ter a proteção. Nunca é o maior que propõe a aliança, sempre é o menor. E aqui nós estamos invertidos, é Deus que propõe a aliança. Começa aí, né? Então, como é que era feita a aliança entre essas pessoas, quando eram duas pessoas? Então, aqui está a tribo que é maior, né? Que vai acolher, e ali está a tribo menor. Né? Ali são a tribo menor. Vão ser acolhidos. Tá? Então, aqueles ali vão ser todos agora parentes deles. Vão ter um rito com sangue para que sejam considerados parentes. E ninguém pode desfazer, porque a aliança, fez o rito, a aliança acontece. Então, como é que vai fazer? Vão pegar 2 pedras sem ter sido trabalhadas. É muito comum ter pedras achatadas, não tem problema com isso. Uma assim, tamanho mais ou menos dessa mesa. Coloca uma aqui, deixa como se fosse um pequeno corredor, coloca a outra aqui. Certo? Maria, bora mostrar como é que faz. Tu vai representar isso. Tu vem de lá e eu vou de cá. E eu sou desses aqui. Vai pra lá. Fique bem ali que depois a gente vai, eu vou te chamar para tu ficar aqui. Fique bem aí, você é o representante deles, eu sou o representante desse aqui. Mas a aliança é com todos, viu? Todos estão olhando, estão implicados. Né? Aí então, não vai partir as aves. Geralmente, é o seguinte, o povo que é mais pobrezinho não vai ter cordeiro, para fazer os animais que os chatos estão querendo aliança porque estão querendo proteção, não vai ter esse bicho grande para partir do meio, não vai. Então, o que ele vai trazer? Aves. Tem as aves que são já catalogadas que podem. Então, vai trazer aves, porque aves é fácil, pega ali, prende, traz. Então, elas vão ser sacrificadas. E o povo que é maior, que está mais rico, então pode trazer o cordeiro, ou bezerro, seja o que for. Mas o que se faz é o seguinte, tá as 2 altares, um aqui e outro aqui, formando um corredor. Então, digamos assim, eu trouxe o carneiro, né, o cordeiro. Aí eu parto no meio, ponho uma metade aqui, ponho outra metade aqui. Ela traz as aves, põe as aves ali e outras aves aqui. Então tem que estar dividido, certo? Está dividido. As aves não precisam partir porque elas já tem, mas o cordeiro, o animal maior, tem que partir. Uma banda aqui, outra aqui. Aí eu chego aqui no meio, né? Aí digo, antes, nossos povos estavam separados como essas 2 metades do cordeiro. Mas agora,
nossos povos vão se juntar como antes as duas metades estavam juntas no mesmo animal e nós vamos viver como uma só carne, como as duas bandas viveram antes, até agora, como uma só carne, formando o mesmo corpo. Se eu ou qualquer um dos meus descendentes, esses aqui e os que virão, traírem essa aliança de sangue que nós estamos fazendo para o texto, que eles sejam cortados ao meio, como esses animais estão cortados ao meio. Puxei a maldição para cima de mim. Então, cortado mesmo, para descer o raio da divindade que estava sob aquela proteção, sempre fala. Isso não era só com Israel, era todos os povos ali. Então, chamava a divindade para dizer, né, que Deus faça isso e isso, se eu e meus descendentes, os que estão aqui e os futuros, não cumprirem essa aliança, que eles sejam partidos ao meio. Certo? Aí, pronto. Eu ficava aqui, aí a Marli vinha, né, Marli venha cá, e a Marli aí ia representá-los lá, ia dizer a mesma coisa. Aí, então, nós íamos colocar o sangue de um animal e do outro animal no mesmo cumbuquinho, um negocinho aqui. Íamos misturar e colocar no altar. Outros povos bebiam, né? Os dois bebiam aquele sangue. Mas em Israel isso não era permitido. Então, eles uniam os sangues, né, dos animais sacrificados para que formasse um só sangue. Né? Somos uma só carne. E aí derramava sobre o altar e sacrificava, pegava fogo, né? Sobre o sangue, sobre as gorduras e tal. E a outra parte do animal, ali era feito churrasco, e nós todos nos alimentávamos, terminando esse alimento, estávamos em comunhão, né? E pronto. Obrigada, Marli, pela sua participação nessa prece. Entenderam? Então, aqui, o que acontece? Deus diz assim, Abraão, eu vou fazer uma aliança contigo. Então, ele já sabe o que é. E Deus vai dizendo, eu quero isso, quero isso, quero isso. Então, Abraão vai tratar de levar os animais, os deles e os de Deus. E os três aí é por causa de Deus, né? Para representar os animais que Deus está trazendo. Porque é três, né? Então, coloca lá. Aí, tudo partido, só não as aves, né? Metade lá, metade tal. E aí Abraão fica dizendo, eu quero ver como é que vai ser essa aliança, né? Como é que vai ser isso? E aí agarra no sonho. Quando ele, porque sempre Deus, veja, Deus sempre vai mostrar visões, sonhos, etc. Tal. Aí então ele vai ver, o turíbulo, não é? Um turíbulo, uma tocha, de fogo, vai passar nesse meio aqui, com Deus fazendo a promessa. Então aquela tocha representa Deus. Oh, gente, meu Deus. Nós não sabemos se ele sonhou. É descrito como ele, se ele tivesse sonhado. Deixa eu olhar aqui. Quando o sol vai descendo, o sono profundo vai. Exatamente. Isso mesmo. E é unilateral, porque é Deus que se compromete. E cadê o compromisso de Abraão, jurando alguma coisa para Deus? Não tem, né? Você viu que a aliança ela tem que ser exigência para um e exigência para outro. Mas aqui mostra que Deus fez uma aliança unilateral. Abraão não precisou dizer nada, né? E aí então foi feita a aliança em que Deus se comprometeu a dar a terra. Ó, no versículo 18 diz, naquele dia o Senhor firmou uma aliança com Abraão. A tua descendência dou esta terra, do rio do Egito até o grande rio Eufrates. Né? Todos os povos são mencionados, todos os povos que moravam em Canaã são mencionados aqui. E essa terra desses povos todos é dada para Abraão. Bom, então nós temos aí a seguinte coisa. Que Deus disse, você vai ser um filho das tuas entranhas, vai ser um filho teu, legítimo. Eles acham que
eles não sabiam de DNA, mas eles diziam que a semente, viemos de uma semente. A semente que deu origem a nós estava nos rins dos patriarcas. O rim dos pais é que tinha as sementes de cada filho que ia nascer. Né? Então é isso que Deus está dizendo, que a semente de Abraão vai herdar toda aquela terra. Portanto, ele vai ter que ser pai, né? Ele vai ter que ter um filho para se cumprir, então, essa promessa que Deus fez com aliança e tudo, com rito de aliança e tudo. E vocês podem ver esses ritos de aliança, por exemplo, aqui onde está Jeremias 34. Tem esse rito aí também, né? Ele mencionando. E falando de aliança, né? Falando dos animais, como é que faz. Então, veja, Abraão diz o seguinte: bom, vai ter que ter um descendente legítimo, né? Não vai ser o criado, não vai ser o mordomo, que vai ser o herdeiro de tudo. E aí que esse assunto é um assunto de mulher. Né? A questão de dar descendentes para a tribo é a preocupação da mulher daquela época. Ela se entende como uma co-criadora. Ela se entende como eles diziam os antigos, um portal para a vinda de novos seres. Então, às vezes a pessoa diz assim: nós estamos num ambiente que já houve toda a luta das mulheres pelos direitos e tal, e tem assim, às vezes um preconceito com o fato da mulher ter valor só se ela for mãe. Bom, não é bem isso. Abraão nunca mandou a Sara embora só porque ela não podia ser mãe, embora isso fosse essencial. Eles não acreditavam numa vida consciente após a morte. Eles achavam que a pessoa morria e ia ficar dormindo eternamente, sem saber o que estava acontecendo. Eles não acreditavam em ressurreição ainda, esses conceitos de imortalidade, de ressurreição, são conceitos posteriores, não podiam estar presentes naquela época. Então, a maneira de sobreviver era através dos descendentes. E a mulher era o portal de materialização de novos seres, né? Ela tinha, diziam que havia um mistério, um segredo entre Deus e a mulher, que só eles dois sabiam, né? O segredo da maternidade. Então, na antiguidade, mais para trás ainda, se acreditava que a mulher sozinha, por si mesma, só com a ajuda das deusas, porque as deusas vieram primeiro e os deuses vieram depois. As divindades mais antigas são deusas, são femininas, né? Por causa da vida. A vida era o mais precioso. E quem era responsável pela vida? As deusas com as mulheres. Então as deusas faziam com que a mulher pudesse ter filhos e não sabiam que precisava a participação do homem. Não sabiam. Sim. Não estou ouvindo. Tire a máscara aí um instantinho. Uma coisa aqui que vai interromper a mulher. Olha que nós somos maioria, bom que seja mesmo. Tanto homem como mulher, nós somos mais as nossas mães do que as nossas pais. Sim. Porque o DNA, mitocondrial é só da mãe, não é do pai, é verdade. É verdade. É verdade. Então, toda a força que nós temos, né, porque a mitocôndria também é um motor, né, a força, vem das nossas mães, não vem do pai, porque as mitocôndrias do pai não penetram no óvulo, né? Ficam naquele rabinho do espermatozoide que fica solto. E só temos a da mãe, né? Isso é muito importante. Então, veja, eles antigamente pensavam isso, que a mulher poderia ter filhos sem a participação do homem. Então, a mulher era tratada como uma deusa. Aí, não sei quem foi. Se foi anjo, se foi demônio, algum fofoqueiro
falou que não, que sozinho não, que tem a participação do homem, sim. Aí pronto, perdemos nosso lugar de Deus. Não somos mais, né? Mas assim mesmo ficou esse resquício de que há um mistério entre a mulher e Deus. Depois eu vou, na próxima vez, me perguntem por que a mulher, depois do parto, ela tem que ficar 40 dias lá na Bíblia, né? Isolada, né? Me perguntem, eu vou explicar. Mas hoje não dá tempo, então não me perguntem. Mas era grave, ela não podia aparecer em público, né? Só depois que ela fizesse um banho ritual chamado mikveh, né? Mas seguir cenas dos fortes, vocês ficarem com vontade de ver. Então, veja só, aqui pra gente concluir esse negócio aqui da descendência, né? O Abraão, ele tem que ser pai, e Deus prometeu que ele ia ser pai. E é a Sara que tem que resolver isso, porque é o departamento dela. Então era muito comum que hoje nós chamamos de barriga de aluguel. Era comum também, era outra coisa que os seminômades faziam. Não podia a mulher ter filhos, então, e ele não queria ter outras, ou não podia ter outras, ou não queria ter outras mulheres. Então, vou precisar dessa cadeira aqui para mostrar mais uma dramatização. Então, elas tinham, pegavam uma escrava, não é? Uma jovem escrava, bonita. Graças aos maridos não reclamavam dessas coisas. Ele era obedientíssimo nessa hora. Então, dizia assim, eu vou ter filhos com você através da minha escrava. Então, havia a relação entre o marido e a escrava ficava grávida. E a escrava ficava grávida e tinha um ritual para que aquele menino fosse considerado filho da verdadeira esposa e não da escrava que teve. Então, elas, na hora de dar à luz, a senhora sentava-se na cadeira. Vou trazer uma gravura antiga que tem desse ritual. Sentava na cadeira, a escrava que estava dando à luz sentava sobre as pernas da senhora. A senhora abraçava assim a barriga por trás, né? E o menino, que a parteira, saía. Então é como se estivesse saindo da que estava atrás, sentada atrás. E aí passava a ser filho daquela que era senhora. Pronto, era isso aí, né? Então a Sara propõe isso a Abraão, e Abraão obedientemente faz esse sacrifício de ter essa relação com Agar, né? E aí então o que acontece? Como quem pode engravidar tem o poder, né? Tem o poder de Deus, da deusa ou do Deus que agiu, porque não é só, para eles não é só a relação, tem que haver um milagre. Por isso o primeiro filho pertence a Deus, porque é fruto do milagre que Deus fez na mulher para que a mulher pudesse ter filho. Porque para todos os efeitos, ninguém pode dar a vida. Então, isso aí tem que ser uma ação de Deus na mulher, para que ela dê a luz, e ela tem que deixar bem claro para Deus que ela sabe que foi ele. A Eva, quando nasceu o Caim, ela diz assim: com a ajuda de Deus, eu tive mais um filho homem. Tem que deixar bem claro: Deus, eu não estou querendo o teu lugar, eu não fiz isso sozinho, pelo meu próprio poder, é você agindo em mim. Então, para vocês também entenderem a questão do primogênito, que é fruto de um milagre, portanto, pertence a Deus. E então, a Agar, quando está grávida, se sente a deusa, toda poderosa, né? A cantora Anitta, show das poderosas. Então ela se sente poderosa e começa a humilhar a Sara.
Só para o pessoal que diz que a Bíblia é machista, a Sara vai lá no Abraão e diz assim, aquela escrava está me humilhando. Sabe o que o Abraão diz? A escrava é sua, é você que lida com o escravo, você faz o que quiser. E por que Sara foi dizer a Abraão? Porque a escrava está esperando um filho de Abraão. Então ela diz assim, tudo que eu fizer com a escrava tem a ver com o filho. E aí o meu marido pode não gostar, não é? Porque é uma criança que está vindo aí. O Abraão, não, a escrava é sua, né? Resolva. E foi Sara que resolveu, né? Com a Agar. Então, isso aí é importante também para a gente ver como que essas coisas aconteciam. E vejam, essa história aí é muito importante, porque a gente pede uma coisa para Deus, sabe? A lição que é uma das lições que a gente pode tirar dessa história. A gente pede alguma coisa para Deus. Senhor, me ajude a conseguir isso. Ótimo. Aí a gente vai planejar como é que a gente, como é que eu quero receber, como é que vai funcionar a coisa, né? Senhor, eu preciso de um filho. Ah, não, você vai ter, seus descendentes vão dar toda essa terra aqui, eu vou dar tudo para os seus descendentes. Tá, eu pedi um filho a Deus, eu disse que eu vou ter. Então, como é que vai ser isso? Ah, vai ser assim. Aí eu já não espero as respostas de Deus, já não interessa como é que Deus vai fazer. Eu já pensei, já tenho a solução aqui do que é que Deus tem que fazer, né? Eu já disse para Deus como é que tem que ser, e aí eu já vou tomando as providências, né, para fazer do meu jeito. Tinha que esperar, né, para Deus cumprir suas promessas. E isso mostra que o Abraão também falhou nisso, porque não foi Sara que fez esse rito da aliança. Não foi Sara que teve nenhuma visão de Deus. Não foi Sara que foi orientada por Deus. Né? Quem tem que fazer isso é Abraão. Abraão tem que dizer, não, Sara, não é assim. Não é assim que vamos resolver. Se o Senhor diz que vai ser, então vamos esperar para ver o que acontece. Gostou da ideia, né? Então, mas ele foi precipitado, não é? Não esperou o que Deus ia fazer. Né? Pois bem. Então, isso aí é o 16, né, minha gente? Deixa eu ver aqui mais. Aí é que está uma coisa tão bonita, é que a partir do 16:7, Deus também vai fazer uma aliança com Agar. Vai mais para frente, mas aqui já começa alguma coisa. No 16:7 diz assim, um mensageiro, é porque a Sara resolveu dar um corretivo na Agar, e a Agar fugiu, né? A Agar fugiu, se mandou ficar e acabou chegando no deserto. Então, é aí que vem um anjo, né? Um mensageiro, um anjo, que vai falar com Agar junto de um poço, né? No caminho do deserto de Sul. E diz, Agar, criada de Sarai, de onde vens e para onde vais? Uma vez eu fui responsável por um encontro vocacional e eu coloquei essa frase aqui nas portas, né, dos jovens, as meninas e os rapazinhos ficavam tecido. Fulano, cada quarto tinha duas, três, né? Eu botava fulano na porta, se era só uma, se era mais de um, era na cama. De onde vens e para onde vais? Né? O que você está fazendo da sua vida? Aí ela disse, eu estou fugindo da presença de minha senhora. E o anjo disse, volta para tua senhora. Sujeita-te a ela, né? Fica no teu papel, né? Não queira ser a senhora. E porque a tua descendência também, né, vai ser numerosa. Isso aqui é muito importante, gente, porque da Agar, essa escrava, que veio os árabes.
os árabes vêm aqui, dessa matriz aqui. Então, é dito a respeito do filho de Agar, que é Ismael, é dito também a mesma a aliança tão importante quanto a aliança para o filho de Sara. Então veja, esse Deus aqui já se manifesta como um Deus que não faz acepção de pessoas, que faz aliança com uma escrava. Esse Deus que faz aliança com um homem rico, não inteligente, chefe de um clã, é o mesmo Deus que faz uma aliança importante, assegurando a descendência de um escravo. É lindo isso, esses textos são importantes. Veja que quem escreve isso é o judeu que é adversário do árabe, mas reconhece. Eles também são filhos do pai Abraão e também têm o direito de ter uma descendência numerosa, ter terra, ter prosperidade, ter tudo. Né? Ele prometeu só Cristo, não prometeu Deus. Ele prometeu só Cristo para ele. E tu prometeu Reis. Foi mesmo? Você sempre quer me deixar aqui numa situação difícil? Não. Cadê? Deixa eu ver aqui. O que ele diz? E o mensageiro do Senhor ainda disse: multiplicarei numerosamente tua descendência, não se contará de tão numerosa. É igual a que disse lá para Abraão. Ainda lhe disse o mensageiro: eis que estarás grávida, darás à luz um filho, chamará seu nome Ismael, porque o Senhor escutou tua opressão. Ele será um homem semelhante a um asno selvagem. Sua mão estará com todos e a mão de todos estará com a dele. Ele habitará na presença de todos os seus irmãos. Mas não é aqui, nesse texto aqui. Então vamos deixar lá na frente para mais lá para frente. Está na hora. Então vocês vão ler aí 17, 18, 19, 20 vocês já leram, 21 vocês vão ler, né? Aí é que vai ter a aliança mais pra frente aí. Tem os complicados que são Sodoma e Gomorra, são os 3, né? Só mas eu vou explicar bem explicado, viu? Mas eu não falei, aí eu vou falar na próxima terça, eu já vou falar essa questão de Sodoma e Gomorra e os 3 anjos. Eu vou me deter só nisso. Aí depois é que a gente retoma. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do